Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Meus amigos, vamos passar aqui, então, para vocês, uma ideia do Espiritismo, para que possamos, mesmo sem sermos espíritas, termos uma ideia da visão da doutrina espírita que nos foi trazida por Allan Kardec, quer dizer, que os espíritos nos trouxeram através de Allan Kardec, ok? Bem, as informações que esses irmãos nos trouxeram são muito importantes, mas vamos primeiramente sabermos quem são esses irmãos. Bem, meus amigos, são espíritos, ok, espíritos, mas que tipo de espírito? O que é o espírito? Bem, meus irmãos, espírito é uma energia que tem o conhecimento do seu eu e que tem o poder de fazer escolhas. Uma energia que já contém em si a inteligência. Nós, espíritos, quando estamos num corpo humano, nós estamos encarnados. Como isso é possível? O espírito é ligado ao corpo através de uma substância denominada perispírito. Essa substância é semimaterial, ok? Então, é através dessa substância perispírito que o espírito consegue comandar, dar movimentos ao corpo, ok? Então, quando o corpo morre, quando o corpo perde, a sua vida, o espírito volta para a parte espiritual, ou seja, no mundo onde não existe esse corpo físico material, somente espíritos. Então, esses espíritos que trouxeram as informações para Allan Kardec não era nada mais além do que espíritos que já haviam vivido, que tinham desencarnado, ou seja, tinham morrido. Estavam onde? Na vida, na pátria espiritual, que podemos dizer assim que é uma outra dimensão, embora no mesmo ambiente do planeta Terra, ok? Então, esses espíritos foram eles que vieram nos contar o que estava acontecendo com eles, o que aconteceu com eles depois que saíram do corpo. E também lá na vida espiritual, obtiveram os conhecimentos que já viveram em diversas vidas passadas, diversas vezes. Eles contaram suas histórias particulares e peculiares, que foram verificadas por Allan Kardec para comprovar a verdade. Então, esses espíritos foram eles que nos trouxeram a informação do que nos ocorre quando a gente sai do corpo. Porém, a regra não é para todos, ou seja, o que ocorre com cada um de nós sempre tem uma ligação direta com o tipo de vida que tenhamos vivido aqui na Terra. Se você fez muita besteira, tu vai sofrer do outro lado. Porque é castigo de Deus? Não é castigo de Deus. É porque
você mesmo, ao deixar o corpo, se arrepende das besteiradas que tu fez. E de acordo com o seu entendimento, com a sua compreensão disso tudo, de que você é um espírito, você acaba, por assim dizer, sofrendo, se culpando e se condenando pelos erros que você cometeu. É o arrependimento, ok? De acordo com o arrependimento de cada um de nós vai passar por um determinado tipo de problema do outro lado, ok? Nós também aqui na Terra, antes de morrermos, fazemos coisas boas, não é verdade? Ajudamos às vezes, né? Tratamos alguém com amor, com carinho. Isso também nos dá um certo equilíbrio ao chegarmos do outro lado. Agora, infelizmente, aqueles que viveram uma vida toda egoística, que não perderam o seu tempo com ninguém, eu acho que não é perder tempo não, não ganharam tempo ajudando alguém, que viveram uma vida somente para eles, para satisfazer as suas vontades. E para satisfazer suas vontades, não mediram, né, esforços, nem tiveram escrúpulos, abusaram de todo mundo, se aproveitaram de todo mundo, sob todas as formas e condições, para se darem, né, bem na vida. Pisaram, maltrataram, ofenderam, enganaram, roubaram e por aí vai. Esses são aqueles que irão mais se arrepender, claro que vai se arrepender. Vai chegar do outro lado, vai ver o quanto a besteira fez e vai sofrer muito. Que o sofrimento do outro lado não é físico, não é material. Não existe fogo do inferno. O fogo queima o corpo, mas não queima o espírito. O espírito não tem nada material que possa o atingir. Ok? Então, isso foram coisas que as religiões inventaram. Que existe o inferno, né? Eterno, que a pessoa vai sofrer isso, vai sofrer aquilo. Ou o paraíso também não existe. Você pode ter tido uma vida maravilhosa aqui na Terra, você pode ter ajudado todo mundo, você pode ter sido uma pessoa que cumpriu com todas as suas obrigações e foi muito mais além, saiu do padrão normal para fazer da tua vida, né? Fazer da vida dos outros, da necessidade dos outros, a tua vida. Viveu para o próximo. E ainda assim você não vai chegar do outro lado no paraíso, porque o paraíso não existe. Ok? Mas sim, você tendo vivido uma vida dessa forma, você vai ser muito bem protegido e amparado, porque você não sai da vida com culpas, com arrependimentos. E é exatamente o arrependimento e as culpas que nos fazem sofrer do outro lado. Se você viveu uma vida plena de dedicação, de amor, de carinho, fez o que pôde fazer para ajudar, então, meu amigo, minha amiga, você vai para um ambiente muito bom do outro lado. Eu quero falar para vocês que muitas pessoas ficam pensando, então para eu chegar lá do outro lado e ser protegido, receber essa proteção toda, eu tenho que me esforçar, sair da minha casa, procurar as pessoas necessitadas, ajudar, né? Fazer isso, fazer aquilo, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu moro longe, não tem condução, transporte adequado para eu ir no hospital, visitar alguém e por aí vai. Cada um que sabe de si, não é verdade? Então, não é disso que se trata a doutrina espírita. Ela nos esclarece, você, eu, todos nós nascemos com uma missão. Dada por Deus? Também não. Nós escolhemos o tipo de vida que viveremos. Antes de nascer, nós escolhemos se vamos casar ou se não vamos, se vamos ter filhos ou se não vamos,
que meio social nós vamos nascer, que objetivo nós temos de útil para vir à vida. Porque ninguém reencarna para ser mal, ok? Todos nós nascemos para fazermos coisas melhores, certo? Que coisas melhores são? Melhores do que as coisas que nós fizemos numa vida anterior. Você não nasce para ser melhor do que o outro. Ninguém nasce para ser melhor do que o outro. Nós nascemos para sermos melhores do que já fomos. Sermos melhores do que nós mesmos. Nossa competição é contra nós mesmos. O nosso antigo homem de uma vida anterior. Essa é a meta de todos nós, ok? De todos. É combatermos as nossas imperfeições que tínhamos na vida passada. E sendo assim, fazemos essa escolha. Que tipo de vida vamos viver? Com quem vamos ter relações sociais, familiares? Quem são esses irmãos que irão compartilhar conosco essa vida? São os outros que têm as mesmas necessidades que as tuas. Semelhantes, tipo, você deve perdoar alguém e alguém deve te perdoar do erro que você cometeu, do erro que o outro cometeu. Então existe uma combinação entre nós, entre todos nós que estamos para nascer. E dessa forma nós viemos então para a vida. Mas somos espíritos ainda aprendizes. No início da nossa aprendizagem, nós nos encontramos num planeta, segundo os espíritos, no segundo grau evolutivo, na escala de 5. Ora, se nos encontramos no segundo grau evolutivo, numa escala de 5, nós não chegamos nem na metade, né, das categorias evolutivas que cabem ao espírito. Sendo assim, nós não chegamos nem na adolescência espiritual. E é então por isso que ainda cometemos muitos erros. Mas sempre sairemos da vida tendo errado menos do que erramos numa outra vida anterior. Ok? Isso é progresso. Sempre, o espírito sempre progride em cada existência. Uns progridem mais rápido, depende da dedicação de cada um de nós. Outros demoram um pouco mais, porque quando aqui chegamos, é claro que esquecemos de todos esses compromissos, de todos esses erros que cometemos no passado. E é necessário. Já imaginou se você viesse para a vida, ia receber um filho seu, e que na vida passada tu tirou a vida dele, que você tenha sido o assassino desse filho? Você, ao lembrar disso, não teria vergonha? Com certeza. E seu filho não teria medo de você? Com certeza. Então, por isso essas lembranças são apagadas, para a gente recomeçar a amizade, para nós reconquistarmos os nossos amigos, repararmos nossos erros, ok? E se assim fizermos, saímos da vida mais fortalecidos e amigos. Essa é a proposta da reencarnação. Aí a gente vê aqui no mundo pessoas vivendo numa completa miséria, num ambiente hostil, pessoas vivendo no meio da guerra, né? No Oriente Médio, por exemplo, há quantos milhares e milhares de séculos existem aquelas guerras. Por que será? Por quê? Pelo tempo que Jesus esteve aqui, que nasceu, Jesus habitou o quê? O Oriente Médio, não foi isso? Jerusalém, naqueles países árabes, aquela coisa toda. Não foi lá que ele foi plantar, né, a nova lei de Deus? Qual a lei que Jesus quis
mostrar a lei verdadeira. É amar o próximo como a si mesmo. É a caridade. Jesus não criou religião alguma. Jesus não falou que essa ou aquela religião é a melhor. Não é isso? Mas ele foi no meio dos povos que eram mais rebeldes. Espíritos que nasciam e renasciam com aquele ar de vingança. Chegava do outro lado, se arrependia. Aí falava, pedia para renascer, porque ele ia reparar o erro. Nasce e comete o mesmo erro. E esse episódio fica se repetindo até os dias atuais. Não é isso? Tem 2024 anos que Jesus esteve aqui e as coisas se repetem naquela área. Até hoje. Então, meus amigos, aí o espírito nasce. Um desses espíritos pode ser que ele peça para nascer em outro ambiente. Vamos supor que ele tenha sido muito rico, né? Uma pessoa muito avarento, que era tudo pelo dinheiro e que abusava dos outros por diversas vidas. Ele se arrepende ao ponto de pedir o quê? Para nascer numa família pobre, miserável, passando fome, para que ele possa sentir a dor da fome e da miséria. Para que ele entendesse e aprendesse o que é a fome, na verdade, e o que é a miséria. Aquilo que ele causou ao outro. Mas Deus não o condenou a passar por isso. Ele mesmo pede para passar por essa situação. E se ele nasce sobre essas condições e desencarna sem rebeldia, com aceitação, com resignação, ele evoluiu. Ele deu um grande passo na sua caminhada evolutiva. Então, meus irmãos, se a miséria no mundo existe, é porque espíritos que provocaram a miséria aos outros estão nascendo na miséria na atualidade. Ok? Se o mal de hoje é o vingador de uma vítima que ele foi no passado. Ele não conseguiu perdoar. No passado ele foi vítima, para na vida atual ele ser o que o algoz. Então, o que vai acontecer nesses casos? Aquele que sofre na mão dele hoje, porque ele se vingou, esse, se não se vingar no futuro, pagou sua conta, está livre da sua dívida. Ok? Mas, no entanto, pode acontecer dele não aceitar com facilidade e querer nascer para se vingar. E fica nesse vai e vem, vai e vem. Quantas vidas eles viverão nessa troca de crime, né, entre eles? Não dá para definir, porque Jesus esteve aqui há 2024 anos atrás e hoje ainda vemos essas guerras sangrentas lá naqueles países, principalmente no Oriente Médio. E vemos em diversas partes do globo, né, não somente lá, guerras civis, irmãos matando irmãos. Por quê? Espíritos que não se despojaram ainda, né, do ódio, da vingança e do revanchismo. Mas é claro que com o tempo, somente com o tempo, esses espíritos revoltados dessa forma vão aprender a serem melhores uns para com os outros. Para Deus o tempo não existe. Tem muitas pessoas falando que já deu, já basta, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Olha, gente, se para Deus o tempo não existe, vocês acham que Deus tem pressa de quê? De resolver um problema? Por quê? Qual é a pressa de Deus para com tudo isso? Nenhuma. Para ele o tempo não existe.
O tempo existe para nós, espíritos inferiores. Para a gente existe, mas para Deus não. Não tem uma música que fala assim, quem sabe faz a hora, não espera acontecer? Pois é, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas muitos de nós estamos esperando acontecer. E não vai acontecer. Não vai haver milagre para ninguém. Não vai haver salvação para ninguém. A salvação está dentro de cada um de nós. Jesus Cristo não veio salvar ninguém. Ele veio nos mostrar de como devemos e podemos fazer. Jesus nos trouxe o remédio, mas Jesus não vai tomar o remédio por nós. Quantas religiões falam que Jesus veio aqui para pagar os nossos pecados? Quantos? Ah, Jesus veio aqui para pagar os nossos pecados. Desculpe o termo, mas não seria uma grande sacanagem de Deus fazer isso com Jesus? Ele pagar por coisa que ele não fez? Eu realmente não consigo entender a cabeça das pessoas que pensam assim. Jesus não veio para pagar pecado de ninguém, não. Ele veio para nos ensinar, a nos salvarmos. E não tem outro jeito não, que não sendo nos melhorarmos. Ninguém precisa fazer o bem, sair plantando bem para tudo quanto é lado, se dedicar eternamente ao próximo. Não, não é isso que se trata. Mas se você nasceu com um propósito, você saberá qual é o teu propósito. Se você determinou se casar, esse é o teu propósito. Ter filhos, este é o teu propósito. Ser um bom marido, uma boa esposa, teu propósito. Ser um bom pai, uma boa mãe, teu propósito. Ser um bom filho, teu propósito. Ser um bom irmão, um bom patrão, um bom empregado, um bom vizinho, um bom colega. Todos nós nascemos com bons propósitos. Ninguém nasce com maus propósitos. Mas nós podemos escolher, porque Deus nos deu a liberdade. Façamos as nossas escolhas aqui agora, novamente. Vamos abrir mão do quê em favor do outro? Tu não quer abrir mão? Direito teu. Mas a pessoa, quando se casa, ela não abre mão de uma liberdade? A liberdade de ser solteiro? Ou a pessoa casa e continua a querer ter a liberdade que tinha quando era solteiro? Ele está sendo irresponsável. Mas ele pode fazer essa escolha? Claro que pode. Tanto pode que existem muitos casais que são assim, que casaram, mas que quer continuar com a vida de solteiro, sem responsabilidade. Aí tem um filho, ou vários filhos, não está nem aí para os filhos, abandona. Pai abandona filho, mãe também abandona. Não quer saber de educar ninguém. Ué, a liberdade? Está aí a liberdade. Mas nasceu para isso? Não, não foi para isso. Nasceu com o propósito de ser negligente? Não, não nasceu para isso. Então, minha gente, todos nós nascemos com o propósito de ser bom. De que forma seremos bons? Aí é a tua escolha, a tua abnegação, a nossa abnegação. Até onde vamos? Qual o tamanho da nossa força para sermos bons? A nossa bondade fica restrita apenas no círculo familiar? A nossa bondade não se abrange até o nosso meio de trabalho, no meio social, na rua? Será que não? Pois é, minha gente. Jesus veio nos salvar. É isso? Não, ele veio nos ensinar como fazermos isso. Somente. Tanto é que a palavra fala salvação. Você pega a palavra salvar
e pega a palavra ação. Então não existe um salvador. Existe a salvação, é a nossa ação que irá nos salvar. Na própria palavra já nos indica o caminho. São nossas ações. Ok? Ninguém veio numa vida para se tornar anjo, mas sim para cumprir com aquilo que nós nos comprometemos antes de nascermos. Fica a dica aqui de hoje. O Espiritismo é isso. Nos dá o rumo certo. Deus nos fez para sermos felizes. A tristeza e o sofrimento é opção. É uma escolha que fazemos. Você pode trabalhar, acordar cedo com alegria e pode levantar cedo com raiva. Não tem pessoas que vão para o trabalho com raiva, chega com o trabalho já com raiva, com ódio do transporte, com raiva porque acordou cedo, e não tem tantos outros que vão trabalhar com alegria, agradecendo a Deus por ter um emprego, por ter um trabalho. Pois é, né? Cada um é cada um. Façamos as nossas escolhas. Ok? Bem, essa é a nossa mensagem para vocês. Saber um pouco mais do Espiritismo. Cada caridade apaga uma multidão de pecados. O sofrimento do outro, para nós, não é agradável. Mas se nós pudermos fazer alguma coisa por ele, ajudá-lo, é a nossa obrigação. Jesus nos deu o caminho. Amar o próximo como a ti mesmo. Né? Fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Aí está o nosso, como poderia dizer, a nossa melhor forma de agir durante a vida. Até a próxima. Tchau. Fiquem na paz de Deus.